até o rosto tocar o chão, até a alma se derramar, até que me deixes quebrar. Amém. Na semana passada, nós iniciamos esta série de mensagens, uma nova série de mensagens chamada Transformação, a mudança de dentro para fora. E a nossa intenção ao trabalhar esse tema é avaliar alguns aspectos, algumas mudanças em nosso interior que tem e tem que ter implicações para a nossa vida. Quando nós falamos de transformação, uma mudança que vem de dentro para fora, nós estamos falando de elementos que acontecem em nosso ser, em nosso interior, que são tão impactantes, que acaba gerando implicações para toda a nossa vida. Muitas vezes queremos mudanças exteriores, mas para que elas aconteçam, tem que acontecer primeiro uma mudança interior, uma mudança em nosso ser. Então, iniciando essa série de mensagens sobre transformação, nós falamos na semana passada sobre uma salvação que alcança uma vida. E na noite passada nós aprendemos com a parábola do bom samaritano que salvação, ela não tem muito a ver com o dizer ser salvo ou o intitular-se salvo. Aprendemos com a parábola do bom samaritano que salvação está intimamente ligada ao fazer. Não fazer para ser salvo, porque boas obras não salvam ninguém. Não fazemos para ser salvo, fazemos porque fomos salvos. Na semana passada tivemos que responder 3 perguntas. Fomos salvos por quê? Fomos salvos do quê? E fomos salvos para quê? E então na semana passada nós aprendemos que fomos salvos porque Deus nos ama, fomos salvos da ira de Deus e da condenação eterna, e fomos salvos para servir ao Senhor, para ter uma vida à disposição de Deus. E nós concluímos a semana passada que nós somos salvos quando recebemos, e não aceitamos, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Essa semana você teve a oportunidade de encontrar alguém que precisava de ajuda? Essa semana você conseguiu, como um bom samaritano, identificar o seu próximo? Fomos chamados para isso, para identificar, porque fomos salvos, identificar pessoas que precisam de ajuda, que precisam serem socorridas. E nessa noite, dando sequência nesta série de pregação sobre transformação, depois de ter falado sobre uma salvação que alcança uma vida, eu quero falar com vocês nessa noite sobre uma vida guiada pela fé. Repita comigo para você decorar o título da mensagem: uma vida guiada pela fé. A sua vida é guiada pela fé? Meu desejo do meu coração é que nesta noite nós possamos sair daqui com essa convicção de que a nossa vida não é guiada por circunstâncias, não é guiada pela economia do país, a nossa vida é guiada pela nossa fé em nosso Senhor Jesus. E eu inicio essa reflexão dessa noite dizendo que nenhuma outra palavra no mundo, ao meu conhecimento, nenhuma outra palavra no mundo é tão pequena, mas ao mesmo tempo tão abrangente, tão significante. Fé é uma das menores palavras que nós temos no nosso vocabulário. Mas essa pequena palavra, essa pequena expressão, ela diz tanta coisa. E ela pode muito, muito mudar o rumo da minha e da sua história. Mas, quando a gente fala em fé, do que nós estamos falando? Para você, na sua opinião, o que é fé? Como que você define fé? Se nós pudéssemos nessa noite mensurar, tivéssemos uma régua espiritual, qual seria o tamanho da sua fé? Ou se nós pudéssemos fazer alguns testes e pôr à prova, qual é a qualidade da sua fé? Quando nós estamos falando na sua fé, nós estamos falando de que tipo de fé? Nós estamos falando de fé no quê? Fé em quê?
fé em quem? Alguns dizem que fé é aquilo que move a mão de Deus, como se Deus não tivesse força na sua mão, ou se Ele estivesse resistindo, mas aí a fé então é o que move a mão de Deus. Outros dizem que fé é algo inatingível, existe uma categoria de pessoas no universo, essas têm muita fé, e para essas a gente deve pedir oração. Eu não tenho muita fé, então fé parece algo inatingível. E ainda outras pessoas, quando você ouve dizer que elas vão fazer uma fezinha, elas estão na expectativa de serem sorteadas em uma aposta e ficarem milionárias. O que é fé? Como nós poderíamos falar de fé nessa noite? Tem um autor, um pregador na verdade, que eu gosto muito do século XIX, Charles Spurgeon. Ele disse que a fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abriu. Eu achei essa frase fantástica. A fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abriu. Spurgeon ainda vai dizer que uma pequena fé pode levar almas até o céu, mas uma grande fé traz a realidade celestial até as almas que precisam de Jesus. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser, disse Agostinho. John Piper, que é um dos principais pregadores e pensadores cristãos do nosso século, disse que orar com fé não significa que tudo o que pedimos acontecerá. Significa que confiamos que Deus nos escutará e ajudará da melhor forma. O que é fé? Como que nós vamos definir hoje esta fé capaz de guiar nossas vidas? Eu quero te convidar a fazer um pequeno passeio por algumas passagens bíblicas, para que a gente possa juntos nessa noite montar esse quebra-cabeça chamado fé. Como nós lemos em Hebreus 11:1, o autor de Hebreus, em toda a Bíblia, é o único que se propõe a definir fé. O autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se alguém te perguntar amanhã o que é fé, você vai falar, bom, fé é a certeza, está ligada à razão, a pensamento, à convicção. Fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa é a definição do autor de Hebreus para a fé. Mas existem outras pessoas que se propuseram a falar de fé. Por exemplo, o nosso Senhor Jesus, por diversas vezes, Ele repreendeu e corrigiu seus discípulos, porque os discípulos tinham pouca fé. Ao passo que os discípulos falavam para Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus disse, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dar ordens para uma figueira para que ela não floresça mais, ou para que um monte possa ser transportado de lugar. Jesus certa vez repreende seus discípulos e fala assim para eles, por que vocês ainda estão com medo? Vocês não têm fé? Como se a ausência de fé fosse a causa do medo. Quando Jesus se encontra com a mulher cananita, que clama por um milagre de Jesus, como quem clama por migalhas que caem da mesa do seu Senhor, Jesus se admira e fala assim para essa mulher, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E aí então aquilo que aquela mulher desejava aconteceu, que foi a cura de sua filha. Para o centurião, Jesus, que pediu para que Jesus curasse seu servo, e que esse centurião disse, Jesus, não venha até minha casa, porque eu não sou digno, mas se o Senhor disser uma única palavra, o meu servo será curado. Jesus se admira e fala assim, nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Jesus ficou admirado com a fé do centurião. O que me faz pensar, que tipo de fé é essa que conquista a admiração de Jesus? Teve algo na minha preparação para essa mensagem que foi muito marcante para mim. Uma passagem bíblica que diz que Jesus estava pregando em uma casa e a casa estava cheia, não tinha por onde passar. 4 amigos queriam levar um paralítico até Jesus para que Jesus o curasse, mas não tinha como entrar na casa.
Então o que esses amigos fizeram? Esses 4 amigos subiram até o teto da casa, afastaram o telhado e desceram o paralítico até a presença de Jesus. Jesus fica admirado com a fé desses 4 amigos, desses 4 homens, e fala ao paralítico: ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Não é a fé do paralítico que comove Jesus, é a fé dos 4 amigos que resolveram apresentar o paralítico até Jesus. O que me faz pensar nessa noite, quantas pessoas nós podemos abençoar hoje, apenas apresentando essas pessoas diante de Jesus através da oração. Quando 2 cegos em Jericó clamaram por cura, Jesus disse: seja feito segundo a sua fé. Algo que parece-me extremamente comprometedor. Imagina se hoje o Senhor falasse para você: olha, aconteça na sua vida segundo a sua fé. Como que seria a sua vida? Se na sua vida as coisas acontecessem conforme a sua fé, como seria? Para os cegos de Jericó, eles queriam ser curados, tinham fé que Jesus poderia curá-los, e eles foram curados porque Jesus disse: seja feita conforme a fé que vocês têm. Vários autores bíblicos se propuseram a falar sobre fé. Lucas, por exemplo, ele registra em Atos capítulo 16, versículo 5, que as igrejas que se fortaleciam na fé cresciam em número cada dia. O apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos justificados pela fé. E ainda Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Talvez você não esteja sentindo nada, nenhum tipo de arrepio, não esteja escorrendo lágrimas dos seus olhos, mas diz a palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir. Portanto, nesta noite, se você está ouvindo a palavra de Deus, a sua fé está sendo aumentada e Deus está trabalhando na sua vida. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E daí a importância, então, de estudarmos a Bíblia, de participarmos de estudos bíblicos e de comparecermos a cultos. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Paulo era tão envolvido com a fé, que no final de sua vida, ele disse para o jovem Timóteo: Timóteo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que tipo de fé é essa que Paulo guardou durante toda a sua vida? Tiago dizia que a fé sem obras é morta. Pedro estava convicto de que seus ouvintes estavam alcançando o alvo da sua fé, que era a salvação de suas almas. E se o assunto é convicção, João estava bem convicto, diz João assim que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Depois de tantos exemplos nessa noite, nós precisamos sair daqui respondendo o que é fé, ou qual é a sua fé, ou ainda, aonde está a sua fé, ou no que está a sua fé, em quem está a sua fé, onde a sua fé está baseada, onde a minha fé está baseada. Eu gosto muito desse capítulo 11 de Hebreus, porque é o capítulo que mais fala de fé na Bíblia. E o autor de Hebreus, ele dá uma definição sobre fé, e depois começa a falar de vários exemplos de pessoas que viveram pela fé. Quando a gente fala de fé, e essa foi a minha maior dificuldade em preparar essa mensagem, fé parece algo abstrato. Não é, fé parece que não é uma coisa que dá para se tocar. Nessa noite você não falou assim para alguém: não senta não que você vai sentar na minha fé, cuidado. Não parece que é algo palpável, fé, parece algo abstrato, algo metafísico, algo que está no campo das ideias ou da alma. Fé parece algo até inexplicável. Mas o autor de Hebreus, ele faz que algo que parece ser abstrato se torne concreto, como se fé pudesse ser algo palpável, como se fé fosse algo concreto, como se fé fosse algo capaz de mudar uma vida. Por um lado, fé parece algo mesmo interno, interior. Mas essa fé interior, como nós estamos falando, ela gera mudanças em nosso exterior. Ela deve gerar mudanças em nosso exterior.
O autor de Hebreus, ele fala de diversos personagens para exemplificar a fé. Só que dois parece que chamam a sua atenção de uma maneira especial pela quantidade de versículos que ele fala, que é Abraão e Moisés. Se você ainda está em Hebreus 11, você pode virar sua Bíblia, e a partir do verso 8, ele começa a falar da vida destes homens que viveram pela fé, e se tornaram grandes exemplos. Sobre Abraão, por exemplo, a partir do verso 8, o autor destaca alguns aspectos na vida de Abraão, que ficou conhecido depois como pai da fé. O autor de Hebreus diz que pela fé, Abraão, versículo 8, obedeceu o chamado de ir, sem saber para onde estava indo. Pela fé, Abraão, no versículo 11, recebeu poder para gerar um filho em sua velhice. Pela fé, Abraão, versículo 19, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício, considerando que o Deus que prometeu que a sua descendência seria por Isaque, poderia ressuscitá-lo dos mortos. Sobre Moisés, o autor de Hebreus diz que esse homem de Deus, pela fé, versículo 23, foi escondido pelos seus pais, porque os seus pais, pela fé, entenderam que aquela criança de apenas 3 meses não era uma criança comum. Antes daquela criança se desenvolver, antes daquela criança saber sobre o bem e o mal, os seus pais, pela fé, olharam para aquela criança e disseram: ela não é comum, ela nasceu para ser grande diante de Deus. Você percebe como que a nossa fé como pais pode mudar a história da vida dos nossos filhos? O autor de Hebreus, ainda falando sobre Moisés, no versículo 25, diz que Moisés, pela fé, ele preferiu sofrer como povo de Deus do que viver aos prazeres de um egípcio. Pela fé, Moisés, versículo 27, foi liberto através da perseverança, por ver aquele que é invisível. Diante de um grande mar, diante de um exército perseguindo, Moisés, confiando em Deus, com um pedacinho de pau, tocou o mar e o mar se abriu. O poder não estava na vara de Moisés, o poder estava na confiança de que ele tinha em Deus, de que Deus faria algo, na fé de que exército atrás e mar na frente. Não sei o que vai acontecer, mas esse Deus que me tirou da escravidão pode me fazer atravessar esse mar. E essa fé libertou o povo de Israel. Eu leio esse texto de Hebreus, capítulo 11, e parece, eu consigo visualizar, eu fico imaginando, a minha mente começa a imaginar o autor de Hebreus com a sua pena escrevendo e se empolgando para escrever sobre esses personagens de fé da Bíblia. E parece que ele não tinha muito tempo. Ele chega no versículo 32 então, e diz assim: que direi mais? Depois de falar tudo o que ele falou sobre fé, versículo 32, o que eu direi mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e os profetas, os quais, o que diz sua Bíblia? Os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, pela fé, versículo 34, apagaram o poder do fogo, e pela fé escaparam do fio da espada, pela fé da fraqueza tiraram força, pela fé tornaram-se poderosos na batalha, e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Pela fé, e única e exclusivamente pela fé, que Deus agiu na vida desses personagens bíblicos. O tema da nossa mensagem de hoje é uma vida guiada pela fé. Que fé é essa que você leva para casa hoje, que é capaz de guiar a sua vida? Olhando para todos esses exemplos de que nós falamos aqui nessa noite, nós vimos que fé não é algo abstrato, é algo interior, mas que tem implicações para toda a nossa vida, algo que pode mudar a nossa vida. Fé é algo que exige uma ação, e sempre vai exigir. Precisamos nessa noite estar convictos de que porque eu tenho fé, eu confio, eu acredito, porque eu tenho fé, eu estou convicto.
Porque eu tenho fé, eu confio que o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para pagar a minha dívida, os meus pecados, me conceder perdão de Deus e vida eterna. Pela fé, porque eu tenho fé, eu confio que Deus vai agir quando quiser, da maneira que quiser e da hora que Ele quiser. A fé, como alguns dizem, não move o braço de Deus. Porque não existe ninguém que possa mover a mão de Deus. Deus move a sua mão quando Ele bem entende. A fé não move a mão de Deus. A fé, pelo contrário, ela se propõe a agradar a Deus. Olha o versículo 5 que diz em Hebreus 11:6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque os que de Deus se aproximam precisam acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador, que Ele recompensa os que o buscam. Se você não tinha destacado na sua Bíblia, destaque esse versículo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus, que querem ter um relacionamento com Ele, precisam acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador do que os buscam. Parece que Enoque entendeu muito bem isso. Versículo 5 de Hebreus 11 diz: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho que tinha agradado a Deus. Fé é algo que agrada a Deus. Fé é uma demonstração de confiança em Deus. E se fé está ligada à confiança, se fé está intimamente ligada à confiança, pouca fé é igual a fé nenhuma. Existe uma grande diferença em fé pequena e pouca fé. Pouca fé é igual a fé nenhuma. Porque se fé está ligada à confiança, você não pode dizer assim: olha, eu confio um pouquinho no meu cônjuge, eu confio um pouquinho no meu pastor. Ou se confia, ou não se confia. Ou se tem fé, ou não se tem fé. Se fé está ligada à confiança, pouca fé é igual a fé nenhuma. Quero trazer um exemplo aqui para vocês. Aonde existe mais amor? Em um anel de brilhantes ou numa pétala de rosa? É claro que as mulheres não podem responder isso aqui, é para os homens. Aonde existe mais amor? Em um anel de brilhante ou em uma rosa? A questão não é o objeto, porque é possível que um anel de brilhantes não tenha amor nenhum e seja justificativa de uma culpa, e uma pétala de rosa seja demonstração de um grande amor de alguém que se lembrou do seu cônjuge? E é possível que uma rosa não tenha amor nenhum porque foi comprado com o que sobrou, e um anel de brilhante demonstre grande amor por um grande esforço na compra. Aonde existe mais amor? Num anel de brilhante ou numa flor? Não é o objeto que determina. Ou existe amor, ou não existe amor. Ou existe confiança, ou não existe confiança. Ou existe fé, ou não existe fé. Pouca fé é igual a fé nenhuma. Pouca fé é igual a fé nenhuma. Mas uma pequena fé, essa é admirável por Jesus. Jesus falou para os seus discípulos, como a gente já ouviu: se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês já viram um grão de mostarda? Pequenininho. Se vocês tiverem uma fé deste tamanhinho, vocês poderão dar ordens para que montes sejam transportados de lugar. Pouca fé é igual a fé nenhuma, mas uma fé pequena é uma semente que cai em um bom solo e que vai crescendo, frutificando, que vai aumentando e que dá frutos e que leva a grandes experiências com Deus. Porque eu tenho fé, eu espero. Porque eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho expectativa. A fé me leva a ter expectativa. Eu espero que Deus cumpra todas as suas promessas em minha vida. Porque eu tenho fé, eu espero que em algum momento Ele vai ouvir as minhas orações e realizar os seus bons propósitos em minha vida. Porque eu tenho fé, eu espero.
eu tenho esperança, expectativa de que muito em breve Jesus vai voltar. Porque a minha fé me faz ter essa expectativa. Pode parecer até redundante o que eu vou falar, mas nem sempre na prática é tão simples assim. Esperança não está ligada ao que eu vejo. Esperança está ligada ao que eu espero. Eu vou repetir. Esperança não está ligada ao que eu vejo. Eu vejo uma possibilidade aqui, então eu vou ter esperança. Esperança não está ligada ao que eu vejo. Esperança está ligada ao que eu espero. E é por isso talvez que Paulo nos diga em Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25, pois a nossa esperança é que fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos por aquilo que não vemos, esperamos com grande paciência. Um exemplo infantil desta fé de esperança é quando você sabe que em um ponto de ônibus passa um ônibus que você precisa pegar. Você tem certeza que aquela é a rota daquele ônibus. Você se senta pacientemente. Você talvez até olhe no relógio e fala, poxa, hoje está atrasado esse ônibus. Aconteça o que acontecer, você sabe que em alguma hora aquele ônibus vai passar para te pegar, porque ele passa ali. Você sabe que ele passa. Essa é uma fé de esperança. Eu não sei que horas vai chegar, mas uma hora vai chegar. Uma hora vai acontecer. Eu espero que uma hora aconteça. E talvez seja por isso que o nosso Senhor Jesus, ele repreende Tomé em João capítulo 20. Tomé fala assim para os discípulos, eu não acredito nesse negócio de ressurreição. Não acredito, não tem quem me faça acreditar. Eu só vou acreditar na ressurreição se eu tocar em Jesus. Se eu tocar em suas feridas, aí eu acredito em Jesus, na ressurreição. E aí Jesus aparece diante de Tomé, Tomé fica, Jesus, você ressuscitou mesmo? Aí Jesus dá uma dura em Tomé e fala assim, agora porque você viu, você acredita, né? Bonitão. Feliz é aquele, diz Jesus. Bonitão foi acréscimo meu, tá? Feliz é aquele, diz Jesus em João 20, que sem ver, crê. Nessa noite você pode ser feliz, não por aquilo que você está visualizando. Você pode ser feliz crendo, esperando de que Deus em algum momento vai agir na sua vida. Por isso que Paulo conclui esse pensamento dizendo em 2 Coríntios 5:7 que nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque eu tenho fé, eu vivo, eu me movo, eu sou conduzido por Deus, como um barco que espera ventos para soprá-lo para uma direção. Eu vivo dependendo de uma ação de Deus porque tenho fé. Porque tenho fé, eu vivo sendo conduzido pelas leis e mandamentos de Deus, acreditando que esta palavra é boa, perfeita e agradável e pode conduzir minha vida. Porque tenho fé, eu vivo. E nós precisamos viver porque temos fé, como quem quer se parecer com Jesus cada dia mais. E aqui está o grande desfecho, a conclusão dessa mensagem dessa noite. Porque temos fé, ou melhor dizendo, pela fé podemos extrair forças da fraqueza. Pela fé convertemos a tristeza em alegria. Pela fé podemos transformar nessa noite a desilusão em grande expectativa do que aquilo que vai acontecer. Pela fé. É o que o autor de Hebreus se propõe falar em Hebreus 11. Pela fé, Enoque agradou a Deus. Pela fé, Noé demorou 100 anos para construir algo para Deus. E através de sua obediência salvou a si mesmo e sua família. Pela fé, Abraão foi justificado. Pela fé, José demorou 13 anos para conquistar os sonhos de Deus na sua vida. Mas vivia a cada dia pensando, falta menos um dia para que eu alcance aquilo que Deus prometeu para mim. Pela fé, Moisés abriu o mar vermelho e libertou o povo. Pela fé, Josué e Caleb enxergaram as grandes bênçãos de Deus, mesmo diante de grandes dificuldades. Pela fé, Ana acreditou que Deus poderia curar o seu ventre, curar a sua esterilidade. E pela fé, Ana gerou um dos maiores homens da história de Israel. Pela fé, Daniel viu uma fornalha ardente que não queimava e leões que pareciam gatinhos. Pela fé,
Esdras e Neemias acreditaram que, mesmo sendo simples e falhos homens, poderiam ser usados por Deus para reconstruir uma cidade inteira, uma nação inteira, pela fé de uma simples moça do primeiro século. Estamos aqui nesta noite, pela fé de Maria, uma simples e pobre moça do primeiro século, que aceitou pela fé o desafio de gerar Deus em seu ventre, é que nós tivemos um Salvador, chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu por nossos pecados. O autor de Hebreus, ele dá uma definição de fé. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Mas o autor de Hebreus, ele trabalha muito mais em exemplos do que em definição. Como se fé fosse fruto de um relacionamento com Deus. Pouca fé é igual fé nenhuma, mas uma pequena fé se desenvolve na medida em que nos relacionamos com Deus, na medida em que conhecemos a Deus, na medida em que desenvolvemos intimidade com Deus. E nessa noite você, pela fé, o que você fará? Pela fé, como é que vai ser a sua vida depois de hoje? O autor de Hebreus, assim como o autor de Hebreus, eu digo assim, versículo 32, que direi mais? Estou concluindo a mensagem, que eu direi mais? Não tenho tempo mais para falar de tantas pessoas durante séculos que pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, apagaram o poder do fogo, escaparam no fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Pela fé, como vai ser a sua vida? Sem te conhecer sem te conhecer muito, eu posso antecipar. A sua fé e a sua vida vai depender da maneira como você se relacionar com Deus. Da maneira em que esse Jesus que você recebeu como Senhor e Salvador tiver acesso e permissão para trabalhar na sua vida, para ser atuante e participante da sua vida. Não como um espectador celestial, mas como um grande amigo que caminha diariamente com você. É desta forma e nesta proporção que pela fé você vai viver. Como você viverá pela fé a partir de hoje? Pela fé, como serão as suas vitórias e suas conquistas? Pela fé nessa noite, como será a sua maneira de viver? Diante de tudo o que nós lemos e ouvimos sobre fé, eu concluo com o que o autor de Hebreus disse em Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. Concluindo seu pensamento sobre fé, em Hebreus 12 o autor diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. E eu acho que eu poderia acrescentar pela fé. Pela fé suportou a cruz, pela fé desprezou a vergonha, e pela fé recebeu depois de assentar-se à direita do trono de Deus. E versículo 3, que você também tem que ter destacado na sua Bíblia: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ao sair daqui desse lugar, ao chegar na sua casa e ao acordar amanhã, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Feche seus olhos.